Estou feliz pelo convite de poder estar aqui com os irmãos esta manhã. Eu sou o pastor Carlos Júnior, sou pastor auxiliar na Igreja Evangélica Ministério Profético de Famílias em Cristo ali na Barra Vermelha. Deixo o convite já para os irmãos quando quiserem nos visitar. Fica ali no 1413. Será uma bênção receber vocês lá. Deixa eu aproveitar o tempo que eu tenho. Quero pedir para os irmãos abrirem em Deuteronômio, no capítulo 34. Vou ler o verso 1. Esperar os irmãos acharem. Deuteronômio 34, verso 1. Obrigado. Aleluia. Vou ler para a gente ganhar tempo. E diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe, Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor lhe mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Verso 4. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Pode se sentar, por favor. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por este momento, Pai Celestial, tão único, de poder ministrar a tua palavra e abençoar este povo. Você comigo, Deus, e que me faça, Pai Celestial, anunciar a tua vontade neste povo, Pai Celestial, que eu te peço em nome de Jesus. O interessante do texto que lemos, eu vou ler daqui a pouco algumas referências e quero ler um outro texto aqui para a gente usar como pano de fundo. É que Deus leva Moisés ao cume do monte. O propósito de Deus nesse momento era que Moisés contemplasse a terra, que era a terra da promessa. Mas Deus faz uma ressalva. Ele fala: essa terra, como tu está vendo, Moisés, eu prometi a Abraão, eu jurei e prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. E agora, Moisés, eu te faço contemplar. O interessante é que Deus está falando para Moisés, entre linhas, que não se tratava dele, mas da promessa. Que não se tratava de Moisés, mas do juramento que ele fez aos pais. Porque a gente entende que no contexto está inserido que Moisés está vendo a terra, mas ele não entraria nela. A gente entende que Moisés está agora olhando para a promessa, mas ele não entraria nela porque ele havia desobedecido ao Senhor diretamente. Deus falou que ele não entraria nela. Mas Moisés agora vê se cumprindo a promessa que foi feita lá atrás a um homem chamado Abraão, que também não entrou na terra. Mas ele, por promessa, saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e foi em direção à voz que lhe guiava, dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te envio, sem saber onde era, sem saber o lugar a qual ele ali alçaria as suas tendas. Mas diz a palavra que pela fé ele morou na terra da promessa, a qual Deus daria a sua descendência. Então Abraão morou em Canaã, fez ali a sua tenda, já na terra a qual Deus prometera à descendência ou ao povo que viria a partir de Moisés. Vocês conhecem a história. A esposa de Moisés era estéril, mas a promessa de Deus estava sobre a sua vida. Então, quando Deus dá uma promessa a alguém, ou libera uma promessa, a mesmo a um povo,
ele garante o sucesso deste até que a promessa se cumpra. A promessa ela não se cumpre somente quando você alcança o ápice dessa promessa, mas ela se cumpre a partir do momento que Deus liberou uma palavra. Porque se ele liberou uma palavra, ele garante o sucesso dessa. Aqui Moisés agora está olhando para a terra. Ele não entraria lá, e Deus está falando, porque não se trata de você, Moisés. Se trata de mim, da minha palavra, da minha promessa. Eu quero ler um texto do pastor e reverendo Martin Luther King, que até faz referência ao local onde nós estamos. Um pastor americano, o seu último discurso, antes mesmo que antecedeu a sua morte, que disse o seguinte: eu não sei o que acontecerá agora, temos dias difíceis pela frente, mas isso realmente não tem importância para mim. Agora, porque eu estive no topo da montanha e eu não me importo. Como todos, eu gostaria de ter uma vida longa, e a longevidade tem o seu valor, mas eu não estou aqui preocupado com isso agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus, e Ele me permitiu subir a montanha, e eu olhei ao redor e vi a terra prometida. Eu posso não chegar lá com vocês, mas eu quero que vocês saibam que nós, como um povo, chegaremos à terra prometida. Por isso, eu estou feliz esta noite, e não me preocupo com nada, não tenho medo. Não tenho medo de homem algum. Meus olhos viram a glória e a chegada do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Por que o Senhor levou Moisés ao monte? Para que ele contemplasse o cumprimento da sua missão. A missão de Moisés era tirar o povo do Egito e levar à terra prometida. Pastor, mas ele não entrou lá. A missão dele estava cumprida. Era levar, era conduzir o povo até lá. Martin Luther King, que foi um ativista americano, em seu último discurso ele faz menção da missão de Moisés. E ele fala para si mesmo: eu queria ter longevidade, eu queria viver uma vida longa. A longevidade de vida tem o seu valor, mas não importa, ainda que eu não entre lá, entraremos juntos como um povo. O que o Martin Luther King está falando? Se vocês alcançarem, eu alcancei também, mesmo que eu não esteja lá presente. Se vocês avançarem a terra, eu avancei também. Ele estava falando dos direitos conquistados à população negra nos Estados Unidos. Ele está falando: ainda que eu não veja com os meus olhos, se vocês alcançarem, eu entenderei que a minha missão foi cumprida. Eu quero falar de missão e propósito. Eu quero falar de que nós vivemos mediante um propósito, e não se trata de nós, se trata daquele que estabeleceu esse propósito sobre nossas vidas. A gente percebe que as crises existenciais que nós temos na vida é quando a gente perde a visão do propósito, ou das pessoas que não encontraram o seu. Aí se pergunta: qual é o meu propósito aqui? O que eu estou fazendo? A pergunta que todos fazem desde o início da vida na Terra: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito nessa Terra? E muitos não enxergando o seu propósito, ou não achando um propósito para qual estão inseridos nessa Terra, eles têm as suas crises existenciais. E eles ficam perdidos na vida. Muitos entram em depressão, ficam angustiados, ficam tristes, porque simplesmente não sabem qual caminho seguir. Não sabem o que vale a sua vida, qual deve ser o caminho traçado pela sua vida. E quando não sabemos, somos como um barco à deriva, sem vela. Nem o vento pode nos conduzir, porque não sabemos a direção. O vento não tem direção a tomar, porque não temos vela, esperando somente o socorro de quem está com direção do caminho, de quem sabe o caminho que está traçando e pode nos socorrer e nos mostrar também qual caminho levar. Alguém vai dizer que aquele que não sabe onde quer ir, ou não sabe para onde ir, qualquer lugar basta. Qualquer lugar lhe satisfaz. Então a intenção de Deus é nos mostrar o propósito de nossas vidas.
nos fazer enxergar a sua vontade, nos fazer enxergar que nós, como viemos aqui, estamos nessa terra com um propósito específico. Então, quando Moisés, mesmo triste por não entrar na terra, ele pôde compreender que os seus olhos viram e a sua missão está cumprida, ele confirma os seus. Josué e Caleb, que foram os outros dois que entraram na terra, porque os outros não entraram porque não creram na promessa, não creram na vontade de Deus, não entenderam qual era a sua missão, qual era a vontade de Deus. Mas Josué e Caleb agiram diferente. A Bíblia vai dizer que neles houve outro espírito, ou seja, uma outra disposição em relação ao que precisavam fazer. Moisés envia 12 espias. Repare que são 12, mas somente 2 estão fortalecendo o povo, dizendo: nós vamos entrar lá, nós vamos conquistar, nós vamos conquistar, porque a promessa quem nos fez foi Deus, e Ele pode nos garantir entrar lá, e Ele pode nos garantir entrar lá. É Ele que confirma a nossa força, é Ele que nos dá força para conquistar, é Ele que vai nos entregar os nossos inimigos em nossas mãos. Aí Caleb está falando, lembra, ele conversando com Josué, lembra da promessa que o homem Moisés nos fez, que a terra quando nós pisamos seria nossa? Aí ele fala: minha força é a mesma, o meu vigor é o mesmo. Se passaram 45 anos e eu ainda tenho força para lutar, eu ainda tenho força para conquistar. Quem sabe alguém já avançado em idade falar: agora eu estou cheio de dor, agora eu tenho que cuidar da minha saúde porque ela está difícil. Mas Caleb está falando: a minha força, o meu vigor é o mesmo, eu ainda posso conquistar, eu ainda posso lutar, porque ele não perdeu a visão da promessa, ele não deixou o tempo, ele não deixou as circunstâncias tirarem o vigor e a força que ele tinha para conquistar a promessa que lhe havia sido feita. Salmo 92 vai dizer que aquele na sua velhice ainda pode ser como uma palmeira viçosa, dando ali o seu fruto. Glória a Deus. Porque a nossa força não vem de nós. Quando se trata de promessa, quando se trata de missão, a nossa força não vem de nós, porque a capacitação vem de Deus. A capacitação vem daquele que garantiu que nós chegássemos lá, porque fiel é o que prometeu, para também aperfeiçoar até o fim. Alguns podem até desistir no caminho, mas não é porque Deus não quer colocá-lo lá, não é porque Deus não pode colocá-lo lá, foi Ele que não acreditou na promessa. Os pais que morreram no deserto, o autor da carta de Hebreus vai dizer que eles morreram por causa da sua incredulidade, porque não creram na promessa, não creram na capacidade de Deus de fazê-los conquistar. Mas Caleb está falando: não, Deus prometeu, Ele vai nos entregar o nosso inimigo como pão, Ele vai nos entregar os nossos inimigos em nossas mãos, e nós vamos conquistar. Hebrom foi a terra que eu pisei, Josué, e eu quero ela como herança. E Josué falou: é tua, Caleb, vai e conquiste a herança que está te proposta. Então, falando de promessa e de missão, entendemos que o cumprimento dela, ou o alcance desta promessa, é o que se trata das nossas vidas. No caso de Caleb e Josué, era conquistar a terra, porque a terra não seria dada de mão beijada, mas estava garantida a sua conquista. O que vem para sua mão, ou o que está prometido a vir para nossas mãos, não virá de mão beijada. É verdade. Não virá sem luta, não virá sem enfrentar dificuldades, não virá sem enfrentar adversidades. É verdade. Mas o Senhor que prometeu garante que você há de conquistar. Que havemos de conquistar a promessa, porque Ele é fiel para garantir as vitórias. O irmão falou aqui: vai passar. É a garantia que vai passar. Mas também
vai passar e nós vamos alcançar Glória a Deus. a promessa, o objetivo da missão. Glória a Deus. Eu quero que possamos entender que, em relação à missão, não se trata de nós. É verdade. E por que eu quero frisar isso? Porque às vezes a gente acha que Deus está ao nosso serviço. É verdade. E pelo contrário, nós estamos ao É serviço de Deus. verdade. Porque achando que Deus está ao nosso serviço, nós achamos que Ele tem que fazer o que nós esperamos. É verdade. Se temos alguma necessidade, esperamos ser supridos. Se temos algum objetivo de vida, esperamos que Deus nos faça, nos atenda nos nossos objetivos, mesmo que esteja em discordância com a vontade dele, mesmo que esteja em discordância com a missão a qual Ele preparou para a nossa vida. E agindo assim, quando Deus não faz, somos frustrados. E agindo assim, quando Deus não atende aos nossos anseios, ficamos frustrados. E ficando frustrados, a gente fala, Deus não serve. Ficamos magoados com Deus. Ficamos magoados, falando, não, esse Deus não me atende. Ele não ouve as minhas orações. Mas, na verdade, as orações que não foram ouvidas se tratavam dos nossos anseios, dos nossos objetivos pessoais. Paulo, falando de missão, ele instrui Timóteo falando, aqueles que se embaraçam com os negócios dessa vida, não faz isso para agradar aquele que o alistou. Paulo está falando de Timóteo, você está alistado para uma missão, você está alistado para uma guerra, mas se você está se embaraçando com os negócios dessa vida, você não está fazendo isso para agradar aquele que o alistou, está fazendo isso para agradar você mesmo. Paulo, em outras palavras, está falando, você vai ficar frustrado, porque as demandas da vida vão te cansar, as demandas da vida vão te fadigar. Quando você perceber que Deus não está te apoiando em algo, que você simplesmente está focando, você vai ficar frustrado. E quando isso, Deus quer te redirecionar. Ele está falando de Timóteo, te mostrando que há uma missão, há um objetivo, há um propósito. Glória a Deus. Paulo está tão focado na missão que Deus lhe deu, que ele está falando, nem a minha vida é preciosa. É verdade. Eu não tenho a minha vida preciosa. Atos 20, verso 4. A não ser que eu cumpra a palavra de Deus sobre a minha vida. A não ser que eu cumpra o propósito de Deus para a minha vida. Glória a Deus. Olha o que Paulo está falando. Eu posso ir ali enfrentar perigo, mas eu não tenho a minha vida por preciosa. Glória a Deus. Eu posso ir ali saber que me espera ali a morte, mas eu não tenho a minha vida por preciosa, porque me importa cumprir a missão. E eu sei que quem me deu a missão vai me garantir chegar ao final. É verdade. Aleluia. O final da missão de Paulo, depois de evangelizar o mundo presente na época, era testemunhar em Roma. Era testemunhar diante do imperador as obras de Deus na sua vida. Era pregar o evangelho ao imperador em Roma. Paulo preso, com ameaça de morte. As pessoas preocupadas com ele falam, não, fique tranquilo. Me importa que eu ainda vá a Roma. Esse aqui não é o meu final. Quem tem certeza da sua missão, quem tem certeza do propósito a qual Deus lhe comissionou, sabe que vai chegar até o final, se for fiel até o final. Glória a Deus. Paulo está falando, eu vou chegar até lá, porque quem me prometeu me garante que eu posso chegar. Então fique tranquilo, não é o cárcere que vai me parar, não são as adversidades, não são os apedrejamentos, não são as dificuldades, não é a fome, não é a nudez, não é as ausências daquilo que eu espero. Deus me garantiu que eu vou chegar lá, quer seja por maus momentos, quer seja por bons. Não há nada nessa vida que vai me frear, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aleluia. Eu tenho uma missão, Paulo está dizendo, e eu vou cumpri-la. Se o que depender de mim, a minha parte eu farei. E eu tenho certeza que Deus vai me garantir com a parte dele, porque Ele é fiel. Ele é fiel para nos garantir chegar lá. Glória a Deus. O propósito é que nos norteia. A missão é que nos guia para que possamos chegar lá e cumprir a vontade de Deus. Glória a Deus. Quem sabe, todos nós não devemos encarar que a realidade do cume de tudo
quando nós podemos dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O homem que fala isso, que é o apóstolo Paulo, ele está falando assim: a batalha que eu estava me preparando para lutar, eu venci. A carreira que me estava proposta, eu cheguei ao cume dela. Combati um bom combate. Eu lutei com todas as minhas forças. Eu não deixei que nada me parasse. Eu não deixei que nada pudesse me frear. Eu combati um bom combate. A minha carreira agora está no fim. Porque ele já está enxergando que logo sua vida será derramada. Será uma oferta a Deus, que ele fala, como sacrifício seria oferecido a Deus. Será como uma oferta a Deus, porque Paulo se alegrava em poder sofrer também o mesmo martírio que sofreu seu mestre. E quando muitos de nós, muitas vezes andamos com medo da morte, quem está seguro da missão e do propósito sabe que a morte é só um rito de passagem. É verdade. Sabe que a morte não é o final. Sabe que a morte é a passagem para a promessa da eternidade. Porque o que é esta vida diante das promessas da vida eterna? É verdade. O que é esta vida tão curta e passageira? Mesmo que vivamos 100 anos, o que é comparado 100 anos com a eternidade? É verdade. Esta vida é tão pequena em seu tempo que só vale a pena se cumprirmos a nossa missão. É verdade. Mesmo que seja feita em curto tempo. É verdade. Tem homens e mulheres de Deus que morreram em pela idade, mas cumpriram a sua missão. É verdade. João Batista, talvez alguém diga que ele morreu prematuramente, mas ele cumpriu a sua missão. Qual era a missão de João Batista, pastor? Preparar o caminho do Senhor. Glória a Deus. E ele preparou. É verdade. Ele fez a sua missão. Mas cortar a cabeça de João Batista foi oferecido como sacrifício a Deus. Glória a Deus. É duro ter que ouvir isso. Mas como assim? Então, a minha vida não é preciosa. Eu morro e isso agrada a Deus. Oh, meu irmão. Estamos tão presos e agarrados a essa terra que se esquecemos que o Evangelho é de promessas da vida vindoura. É verdade. Que se esquecemos que o Evangelho não são promessas para a vida terrena, são promessas para a vida vindoura. É verdade. Ainda que o Senhor garanta a nossa passagem nesta terra, ainda que Ele garanta que estará conosco em todos os momentos, o Evangelho fala de promessas melhores. Ele traz esperança para uma vida vindoura, dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que são humildes de espírito e coração, porque isso agrada ao Senhor. Ele está falando de coisas que vão se cumprir durante a vida, mas de promessas para a vida dele. Herdarão a terra. Aquele que vencer se assentará no trono. Aquele que vencer será coluna na casa de meu pai. Aquele que vencer será lhe dado uma coroa da vida. Aquele que vencer, a coroa da justiça está preparada. Ou seja, a recompensa para aquele que venceu, para aquele que creu e foi até o fim, para aquele que insistiu e confiou no Senhor e não entregou os pontos, porque quem perseverar até o fim será salvo. Diz o Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus entendeu isso. O que nós precisamos entender diferente dele? Jesus sabia que a sua missão era o seu estilo de vida. Quando alguém tenta lhe dar pão, o Senhor, mestre, o Senhor ainda não comeu. Aí tenta lhe dar pão, ele fala: minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Por que queremos tanto fazer a nossa vontade? Por que queremos tanto que os nossos anseios se cumpram em nossas vidas? Se devemos seguir o exemplo de Jesus, e ele está falando: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Em outras palavras, ele está falando: eu preciso cumprir a minha missão. Eu preciso dar testemunho daquilo para o qual fui enviado. Por que não entendemos definitivamente qual é o propósito a qual nós estamos inseridos aqui? Ué, independente de como se revela o seu propósito. Se for carregar um copo,
se for pregar o Evangelho, se for auxiliar alguém, se for no ministério de intercedendo por vidas, se for sustentando vidas através de recursos, seja conforme for cumprir a missão. Porque existem papéis específicos que cada um tem mais no corpo, devemos cumprir mediante a missão. Porque a missão é a vontade de Deus. A missão é que o Evangelho seja pregado. A missão é que a igreja avance. A missão é que nós possamos ganhar almas para o Senhor Jesus. E cada um tem um papel nessa missão. A missão é única. O papel a qual devemos desenvolver é que nós precisamos encontrar como propósito. É que nós precisamos agir acreditando que Deus vai nos apoiar no chegar até o fim. Seja qual for. E não importa a idade, seja criança, adolescente, jovem, adulto, uma meia idade mais avançada, não importa. O importante é que você começou em algum momento e vai cumprir até o final. O importante é que nós cheguemos lá. Ou tu acha que a nossa vida está fadada a vir ao culto, ouvir a palavra, cantar um hino e voltar para casa e continuar vivendo a vida? Se for só isso a nossa missão, já está bem cumprida. Nós fazemos isso perfeitamente. Fazemos isso, às vezes, mais de 2, 3 vezes por semana. Já cumprimos a nossa missão. Mas está além disso. Está além das nossas vidas, idas e vindas à igreja. Sabemos que existem pessoas que estão morrendo e precisam ouvir o Evangelho. Qual é o meu papel para que isso aconteça? Qual é o meu papel na missão para que isso seja possível? Para que essa pessoa possa ouvir o Evangelho e se converter e o seu caminho para a morte e para o inferno seja inventado. Para que ele não possa ir para o inferno. Para que nós salvamos a nós mesmos e possamos ajudar algumas pessoas a se salvarem também. Jesus cumprindo essa missão, e já estou terminando, ele chega no ápice. E é interessante que quando ele está nas bodas de Caná, da Galileia, Maria lhe pergunta, lhe questiona, acabou o vinho? E ele falou, o que tem ouro contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Parece uma resposta mal criada, mas não é. Maria está falando de coisas terrenas. Acabou subindo. Minha despensa está vazia. Fui demitido do trabalho. Circunstâncias terrenas. Uma pessoa que eu amava morreu. Estou doente. Circunstância terrena. E Jesus está dando uma resposta espiritual para ela. Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, ainda não é o momento de eu derramar o vinho. Ainda não é o momento de eu entregar o meu sangue. Porque vinho, muitas vezes na Bíblia, está se retratando ao sangue de Jesus. O cálice da nova aliança. Este é o meu sangue, que é derramado por vós. E era o vinho que eles estavam tomando, simbolizava o cálice da nova aliança. Então Jesus está falando, ainda não vai chegar a minha hora. Vai chegar o momento onde eu vou dar a minha vida por muitos, e vou derramar o meu sangue, para que muitos sejam purificados. E ele faz isso. Ele vai no caminho do Gólgota. A montanha que Moisés subiu é a montanha que Jesus está subindo. Ele está no caminho do Gólgota. Ele está sendo levado para onde ele vai ser sacrificado. Moisés não desceu a montanha. Ele morreu e ficou lá, mas ele viu. Ele contemplou a terra da promessa. E ele está falando, eu não vou entrar lá, mas vocês entrando, eu entro também. A minha missão está cumprida. E se cumpre em vós, que avançar. E se cumpre em cada um de vocês que continuar. E se cumpre em cada um de vocês qual a minha missão estava relacionada. Jesus está subindo ao lugar da caveira, ao morro, mas ele não desce de lá. Não convida. Mas em Isaías, capítulo 53, ele fala assim, e agradou o Senhor morreu, porque ele via a posteridade.
ele via aquilo que estava vendo depois, onde muitos seriam alcançados, onde muitos seriam revelados a verdade, onde muitos seriam salvos por causa daquele sacrifício. Aí fica a pergunta: fomos salvos para estar sentados? Fomos salvos para sermos entretidos pela televisão ou pelo celular diariamente? Ou fomos salvos para cumprir a nossa parte na missão? Ou fomos salvos para que outros também possam ser salvos? Para que outros também possam ser alcançados? O pastor falou aqui: a nossa igreja é pequena. Jesus começou com um público pequeno. Jesus começou selecionando 12 homens. E hoje o Evangelho chegou a nós. 2.000 anos depois, a missão desses homens foram cumprida, porque Jesus cumpriu a dele. E aqueles homens que foram selecionados, que são os apóstolos, cumpriram a sua parte da missão. O Evangelho chegou até nós. Entre os séculos somos milhares. O tempo se passou, mas milhares e milhares foram alcançados porque alguém cumpriu a sua missão. Alguém cumpriu a sua parte, o seu propósito. E o sangue de Jesus foi derramado. E hoje nós fazemos memorial disso. Naquele momento, onde o sangue dele foi derramado e a sua vida foi entregue, a sua missão foi cumprida, para que nós pudéssemos não só fazer memória, mas lembrar-se do porquê. Lembrarmos do porquê ele derramou o sangue, do porquê ele fez isso, para purificar as nossas vidas, para nos salvar, para que servíssemos de testemunho para muitos outros, e muitos outros pudessem também ser salvos. Eu queria orar por vocês. Podemos nos colocar de pé? Eu queria orar por vocês. Porque eu entendo que cada um de nós temos uma missão. E muitas das vezes somos vencidos pelas intempéries da vida. Não é vergonha às vezes perder batalha. Porque não é fato que ganharemos tudo. O Senhor ganha todas as batalhas, mas nós não. Nós não, porque muitas das vezes nós tomamos decisões erradas. Nós não, porque muitas das vezes fazemos escolhas equivocadas. Porque muitas das vezes nos deixamos levar pelo momento. E às vezes nos afastamos do centro da vontade de Deus. Mas o que não podemos fazer é desistir. Temos que se levantar para mais um alvo. Temos que se levantar para enfrentar novamente a batalha. Porque enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida, o propósito está firme, está de pé. Porque quando a vida não existe mais, a única coisa que temos que entender, e no final da nossa vida, é que deixamos um legado. É que cumprimos a nossa missão para que outros possam cumprir a sua. Para que outros desfrutem daquilo que fizemos. O que Moisés fez? Cumpriu a sua. Tirou um povo da escravidão e levou até a terra da promessa. Jesus, ele conduziu um povo à salvação. João Batista preparou o caminho do Senhor. Paulo pregou o evangelho a todos que ele podia pregar. Qual é o nosso papel na missão? Precisamos entender que no final de tudo, o nosso legado é atender alguém. Porque herança é aquilo que deixamos para os outros. E muitos se degladiam pelo aquilo que deixamos de herança. Pessoas que ficam de mal, brigam por causa de dinheiro, de posse. Mas legado é aquilo que nós deixamos para os outros. E com certeza quem recebe o nosso legado não vai brigar. Vai querer disponibilizar para mais alguém. Vai querer dividir com alguém aquilo que recebeu. Essa é a nossa missão. Feche os teus olhos. Pai, eu entendo que eu vim aqui para ser deixar pregado na palavra e eu fiz. Aleluia. Que cada um daquele que recebeu esta palavra possa entender, possa deixar o seu papel na missão. O seu papel na missão da igreja e abraçar o seu propósito.
E o propósito tem a ver com aquilo, Pai Celestial, que mais nós temos, Pai Celestial, nos inclinado a fazer. E que o Senhor possa traduzir melhor no coração de cada um dos teus servos, Pai Celestial, aquilo qual é a tua vontade. E que eles sejam guiados, nós sejamos guiados pelo teu Santo Espírito a fazer a tua vontade o tempo, Pai Celestial, que nós temos nessa terra. Para que no final, Pai Celestial, nossa corrida não seja em vão. E nós possamos ter cumprido, Pai Celestial, o nosso propósito. E ficarmos satisfeitos com isso, Pai Celestial. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus.